No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio número 186. Estamos chegando aí ao nosso episódio 200, vai ser um episódio muito bacana e eu conto aí com a sua audiência, tá? Fala em audiência diretamente dos estúdios da Filmix, mais uma vez por aqui. Já peço para que você possa se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Se ainda tiver aí habilitado aquele botãozinho de hypar, já dá aquela hypada maravilhosa para que o YouTube possa ver que a gente está sempre entregando um episódio aqui de qualidade, um conteúdo bem bacana, tá? Lembrando que nós temos o Superchat também, estamos com os fundos de investimentos Hamilton Trevisan, então se você puder também colaborar com a gente, mandando a sua perguntinha. Para você que vai estar assistindo ao vivo ou vai estar maratonando esse episódio, bora com a gente, antes de apresentar o nosso convidado, agradecer a Oreb Comunicação. Para você que está em busca de uma agência para fazer aí com certeza o gerenciamento das suas redes sociais, também a captação de áudio, vídeo, fazer a transformação da sua empresa está meio assim, meu produto é legal, minha empresa é bacana, mas eu não consigo vender. Cara, com a Oreb, o seu produto vai voar. Entra em contato com o QR Code, marca uma reunião, troca uma ideia com a galera e com certeza você vai gostar. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Dia dos Pais está chegando, nada melhor do que você presentear o seu pai. No Fernandão você vai encontrar uns kits especiais para você presentear o seu velho nesse Dia dos Pais, tá? Lembrando, hein? Beba sempre com moderação. Montana Automóveis, aquele lugar para você comprar, trocar, financiar o seu veículo, tem até 2 anos de garantia, cara. Sabe o que é mais legal? São 2 lojas em Rio Preto, mais a loja online. E na Montana você quer comprar uma SUV, quer comprar uma caminhonete, tá precisando de um utilitário, a Montana tem para você. Entra no QR Code aí, já troca uma ideia com a galera e vai fazer a avaliação do seu novo carro na Montana. Agradecer a T-Flow. T-Flow, você sabe, tem loja no Iguatemi, em Rio Preto, mas pelo site você consegue comprar. E pelo site, você coloca o cupom NOAR10, você tem 10% de desconto. Vai perder tempo? A coleção Outono e Inverno tá sensacional, tem muitas novidades, alfaiataria e tudo mais na T-Flow. Inclusive, eu garantia aquele presente especial do seu pai, tem camisetas exclusivas com aquele, você pode colocar uma frase, alguma coisa bacana para você presentear o seu velho com a T-Flow. Bela Capri, daqui a pouquinho a gente vai estar saboreando uma deliciosa Bela Capri, você também aproveita essa segunda-feira para pedir a sua, pelo aplicativo chega rapidinho e você não paga taxa de entrega, bacana, né? Bela Capri tem praticamente em toda São José do Rio Preto, tem pizzas especiais a partir de R$ 49,90, tá esperando o quê? Peça já a sua Bela Capri. O Instituto Paulo Botura, tá na hora de você fazer aquela avaliação para deixar os seus dentes muito bem cuidados, né? Você sabe que o nosso sorriso, nosso cartão de visita, a nossa porta de entrada, e não nada melhor do que você conhecer o Instituto Paulo Botura. Lá você vai ter com certeza os melhores especialistas, uma odontologia inteligente, última geração para você. Mas com uma avaliação pelo QR Code, você já vai ser direcionado para as plataformas do Instituto. Agradecer o Sanso Estúdio Automotivo, aquele abraço a toda a galera do Sanso, Danilão, também a Thaís, toda a galera que está sempre junto com a gente por aqui. O Sanso que é considerado um dos mais premiados do Brasil, e para você fazer vitrificação, aquela lavagem completa no seu carro tem banco em couro, tem aquele cuidado especial também que só o Sanso Estúdio tem, tá? Aproveitando também, na cidade de Mirassol tem o Bola Estética, Bola Centro Automotivo, tá? O Sanso é estética, o Bola é o centro automotivo. Alinhamento, balanceamento, freios, amortecedores, pneus, tudo você encontra no Bola. É uma tradição aí de mais de 30 anos, fica ao lado da rodoviária e sempre aquele preço especial para você. Para a gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, agradecer a N4 Telecom, a internet aqui da Filmix, do Noar, é da N4. E nos melhores eventos de Rio Preto. Sabe quando você está com o recinto lotado e a internet está funcionando? Que não é muito comum? É N4 Telecom, tá? E principalmente para você que tem a sua empresa, o seu comércio, a sua casa, que é uma internet de qualidade que não vai te deixar na mão, N4 Telecom. E um abraço especial para a galera da IMB Morumbi, junto com a gente por aqui também. Meio do ano agora, nada melhor do que se você ainda está em dúvida, né, o que você vai fazer da sua vida, faça um vestibular na IMB Morumbi. Com certeza você vai escolher aí um curso que tem tudo a ver com você e dar aquela virada de chave na sua vida. Logo, logo tem conteúdo da IMB Morumbi por aqui. E um abraço especial também ao Robert e toda a galera do nosso querido Enxói. Enxói é um restaurante oriental. São mais de 40 anos de tradição em Rio Preto e tem o Eisen Street Food, onde você tem durante o dia ali aquela comida rápida, tá? Chega lá, já tem o totem, você mesmo pede a sua comida, chega rapidinho pra você e
hora do almoço, ou então durante o dia você encontra lá no nosso Delivery Express do Eisen Street Food, desde 1982, com Ing Choi por aqui também. Nosso convidado é muito especial, um cara que eu já conheço ele há muito tempo, eu já tive o prazer de entrevistá-lo num outro projeto, né, juntamente com o seu antigo grupo, e agora ele está começando uma nova fase na vida dele. Então a gente vai trocar uma ideia por aqui, vai ter muito pagode, muita música, muita história, muita resenha. Hoje com a gente, você pode falar Mike Lima, Mike Costa ou simplesmente Mike, junto com a gente por aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Cara, obrigado pela oportunidade. Queria agradecer primeiramente a Deus. Depois agradecer você pela oportunidade, cara. Olha só, abriu as portas para mim agora nesse começo, nessa retomada, né? Agradecer ao Clínio também, agradecer ao Brunori que tá aqui juntinho com a gente, mandar um beijo pros meus filhos. Alô, Matheus, alô, Isabela. Por falar em Isabela, deixa eu mandar um beijo especial para Isabela. A Isabela ouve o tio Hamilton lá no Pacabá, lá na Rádio Líder. Então, um beijão para você, viu? Muito obrigado pelo seu carinho que você tem com o tio Hamilton por aqui, hoje entrevistando o seu papai aqui com a gente. Não é? Muito bom. Ô, Mike, seguinte, cara, a gente, quando a gente fala de pagode, a gente fala de música, a gente sempre pega a galera aqui de Rio Preto, né? Tem muitos grupos aqui, tem muita gente que faz parte desse cenário dessa música. E aí você fala, pô, mas por que a galera não partiu pro sertanejo? Por que a galera não foi pro pop rock? Por que o pessoal escolheu fazer o pagode, né? Então eu queria que você contasse pra gente, quem não conhece um pouco da sua história, quem era o Mike antes de ser cantor, né? O porquê que você escolheu esse estilo musical e o que você fazia antes de começar a fazer os sambas e pagodes pela vida? Cara, isso foi... Assim, como acho que todo pagodeiro, a maioria dos músicos, a gente sonhava em jogar bola, né, Bruno? Sonhava em ser jogador, e a gente treinava, jogava nos times da cidade. E meu pai é músico, né? Meu pai, ele já tocou com vários artistas nacionais, né? Já viajou bastante também. Então, dentro de casa, a gente vivia assim, com a música na rotina, né? Então, acabei que criando uma afinidade depois dos 15 anos também, né? Porque não era uma coisa que eu tinha em mente, não queria saber muito de música, não. Queria jogar bola e estudar, né? E aí, por ventura do destino, num dia que eu me machuquei muito sério, né? Eu tomei uma pancada na coxa e tive que ficar alguns dias encostado e acabei indo no show do meu pai, num show que ele tava tocando, e acabei pegando o instrumento dele e tocando uma música que eu sabia lá, e aí começou a brincadeira. Comecei a ver a música de uma outra forma que eu não via, assim, não tinha a dimensão de como a música poderia me chamar atenção, né? E nessa época você tava com quantos anos? 15. 15 anos. 14 para 15 anos. Obviamente, a maioria das pessoas que vão estar assistindo agora vão dar uma risada do que eu vou falar de vocês. Espero que o nosso convidado não. Mas você sabe que eu passei na peneira da Portuguesa, cara. Há muitos anos atrás. Eu fazia um monte de... Não, verdade, fazia um monte de peneira para poder jogar bola. Tinha uma perninha esquerda bem forte. Aí, foi até meio chato falar isso aí, porque eu nunca menti. Eu fui criado pelos meus avós. Eu nunca tinha mentido para o meu avô. E aí a gente começou a fazer jogos, né? E aí um dia o cara falou, vocês não querem participar de uma peneira em tal lugar? Vamos. Aí fizemos uma peneira e tal. A primeira não passei, mas nem longe, né? A segunda deu certo, aí foi passando a segunda fase, a terceira fase, tinha eu mais um amigo. Aí fomos até a última fase, cara. Aí chegou na última fase, eles falaram assim, agora o seu pai tem que assinar para poder ter autorização para vocês irem para São Paulo. Eu falei, putz, agora eu vou ter que falar pro meu avô, né? Aí eu cheguei e falei pra ele, eu chamava ele de pai, falei, pai, aconteceu um negócio assim, 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 rapaz. Aí ele foi comigo. Aí chegou lá, tinha que morar debaixo do estádio, né? Tinha que ficar um tempo e tal. E a gente era assim, bem pequeno, né? Era menor, coisa de 11, 12 anos. E aí passou eu, esse amigo meu. Aí o pai dele falou assim, se ele ficar, você fica. Se ele não ficar, não. E aí o meu avô falou assim, não, isso aí não é coisa pra você não. E na época eu tinha uma chuteirinha Strike, cara, bem ruim, sabe? Nossa, aquelas das E aí eu fiz um combinado com meu avô, né? Na volta eu falei pra ele, não, tudo bem, então eu não vou, mas eu quero uma chuteira assim, 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 porque eu treinava todo dia. A gente treinava na ABB, treinava no Banespinha, treinava no campo da cidade, então todo dia a gente jogava bola. E eu falei, eu quero ter uma chuteira boa, quero ter alguma coisa. Ele falou, não tem problema, eu te dou a chuteira que você quiser, mas você vai ficar em casa. E aí também nem sei se ia virar alguma coisa na vida, né? Mas na época foi um negócio que eu fiquei bem encantado, cara, assim, de poder, quem sabe algum dia, né, se tornar jogador. Na década de 90 o futebol era assim, mas né? graças a Deus que não deu certo, porque, né? Pelo amor de Deus, já pensou? Eu sempre fui muito preguiçoso pra treinar, assim, levantar cedo e aqueles treinamentos malucos, aqueles negócios assim, eu fui ficando preguiçoso, e aí quando
Quando eu ingressei na música, aí que acabou mesmo. Aí eu falei, ixi, não, esquece negócio de bola, vamos lá. Uma preguiça, cara. Nossa, até hoje, voltar pra marcar. Todo mundo tem defeito. O meu é voltar pra marcar, por exemplo. Ó, e aí você foi nesse show do seu pai, você tava assistindo e você falou, Sim, pô, é isso aqui que eu tinha tocou uma música. Porque meu pai sempre ensaiava com os músicos, né, da cidade. Meu pai tocava com um grupo que o pai do Bruno toca. Sim. Né, que tocava, né? E no grupo Zimba ainda, né? E aí tinha uma música que eles tocavam lá tinha uma música no repertório que tinha 4 acordes. E aí eu resolvi tirar essa música no contrabaixo sem meu pai ver. Mas ele viu. E aí um dia ele tocando com um grupo lá no pagode lá, aí ele queria ir no banheiro e falou, vem cá, toca aquela música lá que você tirou e tal. E aí eu fui tocar essa música e foi muito engraçado porque nesse dia eu toquei essa música aí apareceu um monte de galera do pagode querendo que eu tocasse contrabaixo no pagode. E aí eu aceitei um convite de uma rapaziada lá e fui. Meu pai pegou um baixo emprestado, ensaiei durante 30 dias tirando música, escrevendo as músicas, tá, beleza. Chegou no último ensaio, numa sexta-feira, a gente ia tocar no sábado, no último ensaio, na sexta, eles resolvem trocar de instrumento no final do ensaio. Ó, cada um pega um instrumento, pra mim sobrou o microfone. Os caras, você sabe cantar? Eu falei, acho que eu sei cantar, porque eu tive que escrever, Sim, né? sim. E aí eu cantei essa aqui, dá um amor pra mim. Oh. Sempre que eu olho pra você, tudo em mim vira um mar de prazer. Não consigo mais disfarçar. Desse jeito é difícil viver. Quero uma chance para abrir o teu segredo e te levar pra longe e matar o meu desejo. Ó, essa foi, assim, a primeira música que eu cantei, assim, de pagode, assim, a Vera, que foi nesse ensaio. E aí, quando eles me ouviram cantar, falaram assim, não, cara, peraí, o que tá acontecendo? Você é maluco? Liga pro teu pai. E meu pai é contrabaixista, né? E aí, pô, eles ligaram pro meu pai, e aí meu pai já chegou, né, daquele jeito, bravão, né? Olhando torto pra mim, falou, pô, não rendeu, né? E aí falou, não, ô Chonado, é o seguinte, ó, dá uma olhada aqui, vê o Mike cantando. E aí, cara, comecei a cantar, e meu pai, pô, mas você não falou que cantava? Eu falei, nem eu sabia que eu tinha esse, sei lá, falar assim, sei lá. Esse dom, essa aptidão pra cantar. Essa aptidão, melhor. Eu tinha essa aptidão pra fazer isso. E aí, eu fui pro show no sábado pra cantar, cara. E assim, eu tenho uma lembrança muito maravilhosa desse dia, porque nesse dia eu lembro que eu tava muito nervoso e o Marcelo Melo, cara, tava comigo, ele subiu no palco, eu tenho essa foto até hoje. O Marcelo Melo subiu no palco e fez... Ele tinha acabado de fazer o show dele, tinha acabado de cantar com o grupo dele, ele fez backing pra mim me deixar confortável e, assim, cara, é uma lembrança que eu tenho Olha, chega até a arrepiar, velho. Que bacana. E aí, desse dia em diante, comecei a cantar, cara. Larguei um pouco do instrumento. Show de bola. Ó, pra você que tá assistindo aqui ao vivo, né? Não esqueça de se inscrever no canal. Pra você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. Rapidinho, menos de 1 minuto, a galera já manda mensagem. O Henri Morato tá mandando aqui, ó. O tio Henri aqui, jogo no Novo Horizontino, filho do Juninho da Euromotors, do Racha. Tá mandando um abraço pra você aqui. A galera assistindo da a gente. Motors, um grande abraço pra vocês aí, rapaziada. Beleza, galera. Obrigado aí, hein? A galera que tá aqui assistindo a gente, já tem uma galera assistindo. Corre lá, se inscreva, manda aquele chat pra gente. Tem superchat, tem um monte de coisa bacana. Bom, aí desse dia, então, você já meio que decidiu que era isso que você queria pra sua vida. Sim, eu já gostava de ouvir músicas, assim. Minha mãe e meu pai têm um gosto muito, muito diversificado pra música. Meu pai, principalmente, é a questão de ser músico, né? Ter tocado com vários artistas nacionais. A gente ouvia de tudo em casa. Então, eu com 10 anos estava cantando Luiz Miguel, por exemplo. Então, tinha uma diversidade muito grande de música lá. E eu gosto muito de música norte-americana, R&B, pop. E eu já ouvia as músicas assim, né? Então, o mais próximo que eu tinha para cantar do que eu gostava era o pagode, que ele tem esse lado do R&B também para você cantar, o jeito de cantar e tal. E assim, cara, fora que, pô, as referências que a gente tem dentro do pagode são maravilhosas, né? A galera que canta, assim, que eu falo, a questão melódica, né? Do canto, assim, né? Então, tem umas referências maravilhosas dentro do pagode. Você sabe que eu sou um senhor já, né? Temos aí uma idade já avançada. E eu pude viver os anos 90. Os anos 90 foi quando eu comecei no rádio, né? Eu sempre fazia rádio pop rock, mas a gente tinha uma equipe que fazia festas, eventos e tal.
E foi o auge, né? Os anos 90, o pagode tinha todo dia, assim como nasce dupla sertanejo hoje em dia, na época era um grupo de pagode todos os dias, né? Exato. E eu era um cara que eu tinha uns gostos pro pagode, pro samba, uns negócios mais refinados, assim, mas ninguém, às vezes a pessoa não imagina que é isso. Mas, cara, eu ouvia muito AGP, entendeu? Gostava muito do AGP. Gostava muito, tinha o Elson, que na época gravou uma música, que depois foi gravada pela Eliane de Lima, não lembro como é que funciona, mas era uma música muito tempo atrás, gostava desses ritmos. Aí tinha o grupo Raça Negra, ele veio que lá tudo. A gente tinha esse repertório completo. Esses dias eu até achei uma pasta lá em casa com CDs original dessa galera, que eu tenho lá, tudo feito, né? E na época a gente falava assim, cara, é muito legal o pagode, porque assim, era a música romântica da época que tinha, a maioria do que o pessoal tinha. Em algumas rádios tocava especificamente, né? E a galera que sempre queria mostrar algo novo, né? Os instrumentos e tal. Tinha aquela galera que tinha um pessoal que já chegava com um monte mais de instrumentos e tal. Tanto é que tem uma passagem desastrosa da minha vida, que eu tenho uma tia que ela tinha um órgão de igreja, e que lá era caro, cara, pra caramba. E ela comprou esse órgão e ela não tocava. E a gente tinha uma galerinha. E aí ela veio aqui em Rio Preto, eu não tenho certeza se foi na Joia, porque, inclusive, mandar um beijão pra Aline da Joia, que tá fazendo aniversário hoje. Mas ela trocou esse órgão em todos os instrumentos de um grupo de pagode. E aí, obviamente, eu queria o cavaquinho, né, cara? O meu sonho era o cavaquinho. Nunca toquei violão na vida, mas eu falei, eu quero o cavaquinho. E aí foi a maior decepção, porque no dia o professor lá que veio dar aula, ele falou assim, ó, você não serve pra tocar cavaquinho, você serve pra tocar banjo. Aí eu nem sabia o que era banjo. Aí eu falei assim, ó, o que será que é isso? Aí eu fui ver que era tipo um cavaquinho maior, um violão maior. Eu falei, mas não tem isso aqui, né, cara? E acabou que essa banda não foi pra frente nem pra trás também. Depois venderam tudo esses instrumentos. Mas tinha tudo que você pensar que tem num instrumento, tudo que você pensar que precisa de uma banda de pagode, tinha tudo ali. Teve um ou outro que conseguiu, ainda mexe com algumas músicas. O Rafa, eu acho que ainda toca, tem uma galera que toca, mas não vai. E aí, depois teve o boom, que deu uma acalmada e só ficaram as bandas top mesmo, né? Recentemente, a gente tem visto, assim, uns anos pra cá, tiveram muitos outros grupos que vieram, que conquistaram, né, o espaço daquele pessoal que já ficou, que já sabe que tá naquela primeira lá em cima. E como que você vê isso hoje em dia, né? Essa questão os novos grupos, os novos nomes, aquilo que vem para reforçar ainda mais o ritmo, o som que o pessoal faz, aquilo que você curte, aquilo que você coloca também nos shows que você faz. Dessa galera nova também, o que você curte bastante, o que você ouve bastante? Nossa. Pergunta longa, né? Dei duas voltas para poder fazer uma pergunta. O duro é que a gente tem que ser muito sincero. Eu particularmente, assim, parei de ouvir música já tem alguns anos, assim, parei de ouvir pagode. Porque a gente que trabalha com autoral, a gente acaba se sabotando, né? Poluindo a própria audição, né? Ouvindo muita coisa, você acaba, na hora de compor, na hora de criar alguma coisa, você acaba trazendo algumas referências que às vezes acaba soando até igual às outras canções, né? Então eu parei de ouvir. Música, eu falo que arte em si, ela é uma questão de afinidade, tá, gente? Não existe o melhor ou o pior, não existe. Existe afinidade. Quando você tem afinidade com o cantor, você vai seguir, você vai consumir as músicas dele. Então, não existe melhor nem pior. Então, na minha concepção, o pagode hoje vive uma onda. Uma onda que é o quê? Teve um grupo, né, que é o Menos é Mais, que eles conseguiram um feito, assim, muito bacana, que conseguiram uma ascensão trabalhando músicas que já foram gravadas, né? Regravando músicas, né? De uma maneira bem inusitada também. E eu falo que eles também são, além de muito competentes, eles são, como é que fala? Corajosos, né? Porque o nicho do pagode, ele é muito preconceituoso com essas coisas. E aí, consequentemente, todo mundo vem na mesma onda. Vem gravando o mesmo tipo de material, vem surfando a mesma onda, coloca as mesmas roupas e acaba surfando uma onda. E aí, os que se destacam, é o que eu sempre falo, assim, uma questão de afinidade. Quem fala é o público, né? A gente não sabe a fórmula do sucesso, senão estaria todo mundo no sucesso. Sim, claro. Quem determina é o público. Então, esses grupos, eles estão surfando uma onda, né? É óbvio que cada um
tem um cantor que tem um timbre diferente, uma nuance diferente para cantar, isso acaba chamando atenção. Ferrugem, Dilcinho, aí a gente pega o Ian, pega... Nossa, vários cantores aqui. E dos grupos, assim, que teve o De Propósito, entre outros grupos que estão aí. Porque, assim, eu, apesar de cantar, pode não parecer, mas eu canto pagode, mas, assim, sou completamente desconectado, porque eu quero trazer a minha verdade também, né? Eu uso essa desconexão, assim, para trazer o meu feeling, né? Então eu vejo isso, cara. Eu vejo que o pagode hoje é uma onda, né? Eu espero que essas pessoas que estão se destacando continuem fazendo o trabalho, que partam para o autoral, né? Porque a música ela é simples, cara. Ela não tem fórmula. Você quer a fórmula do sucesso? Eu vou dar agora para você. Grave alguma coisa autoral. E se cair no gosto do público, pode ter certeza que isso vai dar muito bom para você. Esse lance de regravação é muito bacana, é muito interessante. A gente também já fez, né? Eu fiz isso no Sambalada. Mas a gente sabe que, cara, é muito do gosto do público. Você pode cantar Sorriso Maroto, Belo e tudo mais, é o público que determina. Então... Até porque o pessoal também tá querendo coisa nova, né? Exato. Então, se você realmente acertar, fazer alguma coisa diferente, a galera abraçar, já era. E usem o Sorriso Maroto como exemplo, porque, assim, antigamente, ali, meados ali de 99, 2000 ali, a gente até falava, pô, Sorriso Maroto é muito lento, é umas músicas que a galera não curte muito. Só que mal sabíamos nós que Sorriso Maroto trabalha a longo prazo. E aquilo que a gente não queria ouvir em 2000 ali, a gente tá cantando hoje, né? Muitos anos depois, a gente tá cantando as músicas dele porque é um trabalho a longo prazo, feito com muito carinho, as músicas são boas. Então, assim, gente, acredite no som de vocês. Gravem mesmo. Entendeu? Gravem, vão gravando, porque é o que nem o Pinha, presidente lá do Exalta Samba, fala. Cara, a gente se propôs a deixar de lado o DVD, as roupas, o estilo, pra entrar nas músicas. Então, eles só gravaram músicas boas. Então, assim, é o que eu penso pra mim hoje. Entendeu? Pra mim, hoje é gravar as minhas músicas. Apesar de cantar as músicas dos outros artistas, hoje eu quero gravar as minhas e deixar que o público decida, né, cara? Se é interessante pra eles, é uma questão de afinidade. Muito bem. A gente partindo por uma ordem cronológica aqui, seguindo da onde você estava falando das suas apresentações e tal, antes do Sambalada entrar, antes de você chegar no grupo e tal, você já fazia o seu som também por aí? Eu saí do nicho do pagode em 2003, né? Eu tinha um grupo de pagode, inclusive queria mandar um abraço pro Alexandre, o Japa, a Natália. Nós tínhamos um grupo chamado Mania Brasileira, que depois a gente ingressou como banda baile, né? Para fazer alguns eventos que era mais rentável. Posteriormente, eu ingressei em banda baile. E aí eu fui cantar em várias bandas, e aí viajei o Brasil todo, graças a Deus. Né? Inclusive hoje eu canto numa banda baile, queria mandar um abraço pra Elis, pro Paulo, pra todo mundo da banda lá, a banda Electra, né, que eu faço parte hoje. Então foi um nicho que me trouxe toda a musicalidade que eu queria, né? Explorei muito esse lado de cantar um pouco de cada coisa, de poder dançar, de cantar músicas em outros idiomas e vivenciar, experienciar isso que assim, cara, só a banda baile te prepara pro palco. E aí, em 2009, eu saio, né? E aí eu ingresso no Sambalada, a minha primeira participação no Sambalada. Queria mandar um abraço pra galera do Sambalada, Lu, Kaká, Velo, toda a galera do grupo Sambalada. E então eu entro em 2009, e aí em 2010 a banda dá um hiato, né? E aí em 2011 eles retornam com outro cantor, né? Que era o John Baruf. E aí, em 2012, eles me convidam para voltar para o Sambalada. E aí, já com um projeto muito focado. E aí eu digo, cara, quando você trabalha com pessoas que a palavra não faz curva, você não precisa de contrato, você não precisa de nada. E a gente, tanto que deu certo, que a gente ficou junto 15 anos aí. Sim. Né? Então, a gente viajou também em muitos lugares do Brasil. Nós conseguimos gravar com produtores que trabalharam com Belo, Sorriso, Maroto. Cara, gravamos com o Boris, com Arnaldo Sacomani, com o maestro J. Moraes, o maestro Jaime Allen. A gente trabalhou com pessoas com Valmir Borges, cara, que a gente não imaginava. E aí, agora 2026, né, uma questão física mesmo, mental, de cansaço, né, de toda essa vivência, de experienciar tudo isso. E o mercado do pagode hoje também já tá... Não é saturado, mas ele
vive uma oscilação muito grande, principalmente na nossa cidade. Para quem vive da música, acaba sentindo muita dificuldade, né? Então eu acabo me retirando do trabalho da banda justamente por causa disso. Não houve briga, não houve discussão. Nós somos amigos até hoje. Inclusive eu estou cumprindo as datas que restam com o grupo, né? De eventos que as pessoas fazem questão da minha presença ainda. E a gente se dá muito bem, cara. É uma questão mesmo assim de ponto de vista, de visão do mercado, do cansaço físico e mental mesmo. Eu acho que eu tô hoje mais preparado para fazer o meu. Eu sempre ouvia das pessoas assim, pô, quando que você vai fazer um trabalho seu, solo? Quando que você vai partir para isso? E respondendo outra pergunta sua, eu já recebi proposta para gravar pagode, para sertanejo, né? Eu cantava numa banda do Paraná. E aí, quando eu saí dessa banda e voltei para São José do Rio Preto, essa banda, o dono da banda me fez uma proposta, né? Colocaria toda a estrutura da banda para que eu gravasse sertanejo. E eu não tenho afinidade, não é que eu não gosto, só não tenho afinidade com o estilo, entende? E aí eu recebi, cara, uma proposta muito bacana também, que eu fui fazer um baile, e aí tava o pessoal do Bonde do Forró. Bonde do e Forró. Aí o DJ Maluco, que é o dono lá, ele me viu cantando, aí veio, conversou comigo, o Lauro lá, que é o cantor também, fizeram uma proposta para mim, mas não é a minha parada, né? Então, eu resolvi ficar no nicho do pagode, que eu sinto no coração, né? Eu tenho essa parada muito, muito bacana com o samba, e a gente segue aí, cara. Eu vou pedir pro André trazer aqui agora um berrante e um chapéu pra você, pra gente fazer uma foto, pra ver como é que seria o Mike sertanejo. Já pensou? Mike sertanejo, acústico e ao vivo. A gente Seu fazer pai sabe que você tem problema. Ó, vamos fazer uma música de banda de baile. Que você gosta de... Cara, esse cara é chatão. Não, vamos fazer, eu gosto disso aí, vamos fazer. Fazer o quê? Eu nem sei que eu vou cantar aqui. Que você pode banda cantar? Baile? Canta uma música aí pra gente, o pessoal gosta aqui, o pessoal quer sentir... cantando na banda baile, vamos fazer um... Pode ser uma capela, se não quer também. Maior, swing. Olha. Que eu canto lá na banda baile. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero dizer, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais. Aí, ó. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai lançar, então, aqui o Mike Sertanejo. Estou brincando. Mike com a gente por aqui hoje, falando um pouquinho sobre a sua carreira, sua trajetória e essa nova vida, né? Agora, nesse novo projeto solo com a gente por aqui também. Inclusive, para você que tá ouvindo aqui o violão, ô, Bruno, chega um pouquinho mais perto aqui pra gente, pra galera poder ver, ó. Ó quem tá aqui com... Pega aí, ó quem tá aqui com a gente hoje. Bruno Lopes. Pela oportunidade. Ó. O cachê mais caro de Rio Preto. Aí ainda falei assim, cara, eu não sei como é que a gente vai fazer depois aqui, se tem que pagar alguma coisa. Aí a gente falou, não, vamos rachar uma Bela Capri. E aí ele já aceita com a gente. Obrigado pela presença aqui, meu irmão. Pô, a gente só ouve coisas boas aqui, sua, aqui na Filmix. Sério mesmo. Meu irmãozão, meu paizão. Show de bola. Ó, enquanto toma uma aguinha aqui com a gente... Cadê o Mike? Vai aparecer. Aí, ó lá. Ficou legal, ó. Ficou da hora, cara. Ô, Clínio, você gosta muito de arrumar confusão, problema. Ficou um pouco pequeno, Chapéu, mas tá bom. Tô brincando. Olha aí, velho. Esse é o chapéu atolado. Dá um Lamar. Ó. Hoje vou voltar de madrugada. Nossa! Sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. É isso tá aí. Valeu, galera do sertanejo.
Ó, enquanto o Mike toma uma água aqui, deixa eu falar pra você, próximo dia 15 de agosto acontece mais uma edição do Transforma Empreendedor, cara. É sensacional, vai acontecer lá no Teatro Paulo Moura, os ingressos já estão à venda aí, se você ainda não adquiriu o seu, garanta o seu lugar que vai ser incrível, tá? Falar da loja Espírito Santo com a gente por aqui também, espiritosanto.rp no Instagram pra você conhecer. Lá na loja Espírito Santo, você encontra tudo que você precisa pra você vivenciar aí a fé católica. Inclusive tem o Fala Senhor, que é bem bacana também, para você ler todos os dias de manhã o Evangelho do dia. E fora também as camisetas incríveis, né? Além disso, você pode presentear no Dia dos Pais agora o seu pai com uma linda camiseta no vestuário da loja Espírito Santo. Agradecer a Ana Campos Consórcio e Consultoria. Para você que não conhece ainda, tem um sonho de ter sua casa, o seu carro, o seu barco, entre em contato com a Ana Campos, faça já o seu consórcio. Até a 4ª parcela você é contemplado, tudo isso em contrato, e você pode trabalhar com consórcio também, fazendo as mentorias que a Ana Campos tem para você, tá bom? Entre em contato aí juntamente com o consórcio União. Mariner Calçados com a gente por aqui também, lembrando que agora tá chegando o Dia dos Pais e nada melhor do que você presentear o seu pai com um lindo sapato da Mariner. Tem camisa polo lá também, tem carteira, tem cinto, tem muita coisa bacana, tem mochilas exclusivas. Não esqueça, dê uma passadinha na Mariner, 2 lojas em Rio Preto, tem na Constituição com a Independência, e tem também dentro do Posto Monte Carlo, no aeroporto. Mariner Calçados com a gente por aqui. Agradecer a Casa de Carnes Roseiral, quase 50 anos de história. Lá você encontra carnes inspecionadas todos os dias, tem carnes fracionadas, tem kit mistura, frango assado crocante, você encontra os assados no final de semana, muita coisa bacana, tá? Se você não conhece ainda, Casa de Carnes Roseiral, fica na Major Léo Lerro, próximo da Igreja São Judas. Comunicaled.com.br, para você que quer ter a sua marca exposta nos melhores condomínios da cidade, entre em contato com a Comunica LED. A Comunica tem aquele plano especial para você e você vai ter a sua marca, o seu produto dentro dos melhores condomínios, nos melhores LEDs de Rio Preto e região. Agradecer também a Automatize Segue. A Automatize Segue junto com a gente por aqui, mandar um abraço ao Jefferson. Vai rolar uma promoção agora do Dia dos Pais no nosso Instagram, tá? Você pode faturar um brinde bem bacana da Automatize. Tudo para você em automação e também de segurança. Tem a casa inteligente, muita coisa legal. Tem um showroom completo que fica ali no comecinho da Andaló. O Mike tá recebendo de presente uma caneca da Encantar e Mimos Afetivos com o nome dele, que ele vai levar de recordação aqui do nosso episódio de hoje, beleza? No Dia dos Pais também você pode dar uma cesta, fazer uma caneca com a foto junto com o seu pai e presentear quem você ama, tá? Não esqueça, Encantar e Mimos Afetivos. E também o Mike vai levar daqui a pouquinho um kit da Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil. 5 sabores, tem tradicional, picante, limão, tem banana e tem a caipira. farofadanega.com.br, @farofa da Nega no Instagram. Galera aqui no chat também mandando aquele alôzinho aqui pra gente, ó. Temos o nosso querido, o filho do Mike tá mandando um alô pra gente aqui, o Matheus, tá dando um alô. O Danilo Takahashi. Eu sou o jeito dele, né? O genro dele, Matheus. Quem mais aqui? Tá mandando um abraço pra gente. Mandando aquele salve pra gente, também um abraço pro Henrique Morato. E a galera que tá assistindo aqui ao vivo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, também depois seguir o Mike lá nas redes sociais para você acompanhar as novidades aí dessa nova fase da vida dele. Você falou sobre vários nomes aí, vários produtores, né, que na época vocês tiveram o prazer de poder estar trabalhando juntos. Tem uma história que você já contou uma vez e depois uns falam que é lenda, outros falam que não, em relação ao Sacomani, que o Sambalada ia ser o novo Jeito Moleque. Como que era isso? Houve esse papo realmente da galera ir pro Jeito Moleque ou não? Conta pra gente qual que é a verdadeira história. Não, acontece assim, cara, a história com o Arnaldo Sacomani foi um sonho, né? Porque isso que eu falo, gente, façam sempre com muito carinho, muito amor, tudo que vocês se propõem a fazer, porque a parada é muito maluca. A gente foi tocar onde é a ZNTT lá, do pessoal da T-Flow. Sim, sim. Ali na esquina tem um bar ali, que era antigamente o 360. Tá. Nós fomos tocar lá, um dia chuvoso, um domingo, e a gente com banda completa. Deu, assim, 10 pessoas, deu 2 mesas. Resolvi abrir uma live, no Facebook ainda, e fizemos o show. E aí, quando eu cheguei em casa, uma mulher me chamou e falou assim, olha, adorei a sua interpretação da minha música. Aí eu falei, pô, bacana, que música? Aí ela falou assim, sorria que eu estou te filmando. Aí eu falei, pô, nóia de ver encarte de CD, né? Eu falei, pô, Thaís Nascimento, eu já sei quem que é. Aí eu falei, pô, você é Thaís Nascimento, tal, legal.
E aí comecei a conversar com ela e falar sobre o projeto do Sambalada, e sobre as músicas e tal. E aí ela falou, olha, adorei sua interpretação das minhas músicas, eu tenho várias canções gravadas por vários artistas e tal. Falou, ó, vou te passar meu contato, me chama amanhã cedo. Aí no outro dia cedo eu liguei, né? E aí ela falou assim, ó, você tá com o violão aí? Tô. Então, ó, começa a cantar as músicas que você estava cantando. Aí comecei a cantar pra ela. E aí eu cantei Sorri que eu estou te filmando. Dá um ré maior aí. Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente. Toda vez que eu penso em você, te vejo nos meus sonhos tão carentes. Olha o balanço, vem. Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado. Vem comigo e tenta ser feliz. Pare de dizer tá tudo errado. Deixa eu logo ser seu namorado. Resto do destino é quem diz. Bora cantar, todo mundo cantando, vem. Sorria que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. Não. Sorria que o prazer já vem vindo. Sorria, nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Sorria. Aí ela falou, pô, essa versão ficou muito legal e tal, não sei, canta pra mim. Aí cantei. Aí ela falou assim, você canta alguma coisa de MPB e tal? Eu falei, canto. Ela falou assim, você conhece Placa Luminosa? Eu falei, conheço, lógico que eu conheço. Ela falou, você canta alguma coisa do Placa Luminosa? Eu falei, pô, eu canto, né? Aí eu puxei aquela música assim, o nosso amor é lindo, mais que uma canção tão lindo. Ela falou assim, você canta outra deles? Eu falei, outra? Canto várias do Placa. Ela falou assim, você canta Égua? Eu falei, canto. Aí eu puxei, né? Solta o teu cabelo e me chama. Tira o teu casaco e me ama. Puxa esse lençol e me aquece. Apaga a luz do dia, adormece. Aí ela virou o celular pro lado, tava o Arnaldo Sacomani. Nossa! O cara é o pai dela. Ela falou, cara, meu pai é Arnaldo Sacomani, cara, olha só, velho, até arrepio aqui. E ele, olha, gostei muito da sua interpretação da minha música. Que jeitão dele. Pode anotar meu contato aí, eu vou gravar vocês. Vocês não vão Que ter legal. custo da gravação, não, vocês vão pagar só os músicos. Pode vir pra São Paulo. Cara, na outra semana, nós estávamos lá, em Alphaville, almoçando com ele, fazendo a reunião. E aí depois nós fomos gravar. E aí ele perguntou, pô, quem que vocês querem como produtor, né, o arranjador? Tem Valmir Borges e qual que é o produtor que trabalha com o Péricles? Que é o cara do cavaco. O Isaías? Não, o Isaías é... O Didi? eu não vou saber te falar, mas é um cara muito conhecido. Eu não vou lembrar agora o nome, eu até peço desculpas. Mas tinha esse cara que trabalhava com o Péricles e tinha o Valmir Borges. E lógico que a gente foi no Valmir, né? A gente já conhece o trabalho dele, Jeito Moleque, Pichote e tudo mais. E aí, beleza, a gente começou a gravar. E aí na primeira que a gente fez lá na base, aí o Valmir já olhou assim, já curtiu o trabalho, elogiou tudo. E aí na hora do intervalo, a fatídica história lá do Jeito Moleque, né? A gente tinha marcado para gravar no dia 10 e ele só pôde gravar no dia 17. Ou seja, ele postergou a gravação. E aí ele deu essa satisfação, falou, olha, nós estávamos escolhendo lá o cantor do Jeito Moleque, né, os meninos estavam fazendo audição com uma galera lá, e, cara, tem a possibilidade de te apresentar lá pro empresário. Eu acho que você tem o feeling do Jeito Moleque, eu acho que você tem total condições de cantar lá, e o que você acha de apresentar o trabalho para eles? Eu falei, poxa, cara, é um grupo, né, cara? Jeito Moleque, pô. Falei, cara, acho interessante. E ele falou, pô, então eu posso conversar com ele lá e apresentar vocês pra ele. De repente, eu acho que você tem, cara, você tem um perfil lá.
vai encaixar certinho, posso levar você pra fazer uma audição. Eu falei, beleza. Aí eu falei, cara, só que eu só vou se o Kaká e o John forem juntos também. Não tem nexo eu ir e deixar os meninos, né? E aí falou, não, beleza. O John é muito instrumentista também, filho do Baruf lá. Toca tudo, né? O moleque, pelo amor de Deus. E aí o Kaká também ia pedir também pra ajudar. Então, aí ficou aquela, né? Pô, vamos lá pra apresentar o trabalho. Era, tipo assim, ele ia apresentar pro empresário, saber se eles tinham interesse ainda de fazer audição comigo ou não. Então, não houve convite, não houve chamado pro Jeito Moleque, não fui convidado por eles, pelo amor de Deus. E aí, a gente foi comunicar isso pro Arnaldo, né? E aí, o Valmir começou a trocar uma ideia com o Arnaldo lá e tal. Aí, o Arnaldo já matou no ninho, né? Já fitou tudo. Aí, velho, ligeiro, cara. E aí, ele começou a contar as histórias o Valmir começou a contar as histórias dele com o Jeito Moleque e tal. E falou, tem a possibilidade de apresentar o Mike lá, pra fazer uma audição lá, pros meninos conhecerem ele como cantor. De repente, tem uma possibilidade. E aí, o Arnaldo virou pra mim e falou... você tem a possibilidade de contar a sua história ou continuar contando a história dos caras que já foi contada. Putz. E você corre sério o risco de um dia o empresário encher o rabo do moleque lá de dinheiro e o moleque voltar, você vai fazer backing vocal pra ele. Putz. Né? E aí, o que você prefere? Eu falei, prefiro continuar gravando, quietinho, contar a nossa história aqui de Sambalada, que já tá maravilhosa, e continuar a nossa vida. Então, tipo assim... eu me senti muito bem, fiquei muito feliz, né? Então, gente, não teve convite para Jeito Moleque, nós não fomos convidados, não fomos chamados, não fui chamado. Houve uma especulação da gente apresentar o trabalho para o empresário, que naquele momento eles estavam em processo de escolha do novo cantor, né? E, posteriormente, eles escolheram o menino que está lá até hoje. Então, assim, nunca teve isso, não teve nada disso. Então, foi só uma especulação de apresentar o trabalho lá pra eles. Então, a questão de você ir pro Exalta Samba também no lugar do Pé, isso aí não tinha nada a ver. Eles falaram assim, você precisa mudar aí a Bastante. rotina. Ô, Mike, galera tá mandando aqui um salve pra você, que o pessoal que tá aqui acompanhando a gente. A Nara Duarte tá falando que ama aí o seu som. Que mais aqui? A Ana Maria de Paula tá mandando, Mike, hoje olhando para trás, você faria alguma escolha diferente na sua trajetória musical? Na minha trajetória musical? Nossa. Cara, faria. Eu faria sim. Eu acho que eu tive uma oportunidade muito, muito grande com a banda Prisma, que foi uma especulação da gravadora EMI, né, na época. Quando eu entrei, a gravadora já tinha feito uma especulação em cima da banda. Era uma banda baile, mas ela era como se fosse uma boy band, né? E, cara, a gente viajou muito. Tinha muitos fãs. Eu tenho rolos de carta em casa, eu tenho bicho de pelúcia, fotos com fãs, assim. As pessoas esperavam a gente na porta de hotel e tudo mais. E talvez se eu tivesse que mudar alguma coisa na minha carreira, talvez naquele momento, quando houve uma recusa do proprietário da banda com relação à gravadora, talvez eu teria tido a atitude que eu tive hoje, assim, de sair e fazer o meu trabalho, de apostar em mim mesmo, de, cara, é uma parada muito louca, gente. Olha, não dê ouvidos para as pessoas. Sigam seus sonhos. Façam aquilo que o seu olho brilha. Cara, vão falar você fazendo bem pra caramba. Você fazendo mal, vão falar. E então, cara, você vai deixar de sonhar? Calma. Mas aí a gente vê que são coisas que acontecem na vida da gente, que existe talvez esse arrependimento, alguma coisa nesse sentido que passou, mas talvez hoje também você não teria tido as experiências que você teve, né? Construído tudo que você construiu, então... Mas é muito difícil. Inclusive, eu falo sempre isso, né? Quando as pessoas... Eu nunca vou deixar alguém desanimar em relação ao meu sonho, né? Porque o sonho que você acredita, o sonho que você sabe, aquilo que você vive, Deus nunca coloca uma coisa na sua cabeça para você não conquistar, né? É óbvio que a gente sempre brinca, né? Que a pessoa... Tem muita gente que fala assim,
o gramado, a grama da outra pessoa, ela é mais verde, né? Exato. Mas o problema é que, às vezes, a grama da pessoa ela é de plástico, né, cara? E você tá olhando muito pra grama do outro e você não tá cuidando da sua. E quando a sua grama ela é de verdade, vai acontecer de ela ficar seca, vai acontecer de ela ficar verdinha, vai acontecer as coisas que vai no dia a dia, mas é só você que cuida dela, né? Exato. E lembrando, assim, ó, lembrando todo mundo, cara, eu não tenho arrependimento nenhum da minha vida na música. Eu tenho, assim, convicções que talvez eu poderia ter tido atitudes diferentes, né, com relação a minha conduta dentro da música e que até na vida pessoal também acabaram acarretando algumas coisas. Mas com relação a passar pelos lugares onde eu passei, eu pude aprender em cada lugar, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte da história de muita gente, né? Hoje eu tô numa banda que me fez brilhar, fez os meus olhos brilhar novamente, assim, de me sentir bem, de cantar livremente, abertamente, sem pressão psicológica. Não que no Sambalada houvesse, mas havia da minha parte, né? Eu me sabotava demais, eu me autocriticava muito, me cobrava muito, né? demais, porque as pessoas sempre falavam, pô, por que o Sambalada não estoura? Por que não acontece? Cara, o que falta pra vocês? Cara, é uma coisa só, uma música. É uma canção. O que faltou pra gente, pro Sambalada, pelo menos o tempo que eu passei dentro, foi uma canção só, gente. A gente acertar uma música que caísse no gosto popular. Então, assim, não foi falta de tentar. Nós fizemos o melhor que a gente podia fazer, nós voamos alto, nós, cara, experienciamos tantas coisas, moramos em São Paulo, fomos ao Rio gravar nosso disco, fomos a São Paulo. Cara, eu, assim, dentro do pagode hoje, é óbvio que eu tenho muita coisa pra viver, mas eu já experienciei tanta coisa bonita dentro do Sambalada, né? E eu agradeço tanto aos meninos pelo convite de ter feito parte disso, né? A Banda Electra hoje me dá essa leveza, cara, essa alegria de cantar, sabe? De cantar sorrindo, de alegria no palco. Então, cada banda que eu passei, cada fase que eu passei, que nem na Banda Prisma que eu falei, né? Que a gente teve essa especulação da gravadora lá da EMAI. Cara, eu experienciei, assim, talvez o auge da minha carreira como músico, né? Tem vídeos aí no YouTube aí da Banda Prisma, mas vocês vão perceber, vocês vão me ver dançando, vão me ver cantando músicas internacionais e vão ver, assim, públicos inimagináveis, assim, cantava para 15 mil, 10 mil pessoas, em estádios, em coisas em que eu experienciei isso e com certeza eu tenho muito mais coisas para viver, né? Talvez, e aí volta naquela questão, se eu tivesse que mudar alguma coisa, tivesse que voltar lá atrás e mudar alguma coisa, talvez eu acreditaria muito mais em mim e daria menos ouvido às opiniões adversas, porque aí vão te moldando, vão te levando para o caminho que as pessoas querem, não o que você quer de fato, né? Ó, o Wilker Alves está mandando um abraço para você, um abraço, Mike, muito acima da média. O Lucas Gabriel, um abraço, Mike, saudades de você também. A Mayara Sanches, parabéns pela trajetória, que seja sempre repleto de sucesso. Galera mandando aqui, o Lucas está mandando aqui um abraço, Mike, Mike seu lindo. Tá mandando aquele salve aqui pra gente. Ó, a gente quando estava falando, eu não sei se você já fez ou faz terapia, muitas vezes eu no trânsito, cara, eu parava e falava assim, pô, coisa de 10 anos, 15 anos atrás, assim, voltava na minha mente, eu falava assim, pô, por que eu não respondi aquela pessoa aquela vez, né, cara? Por que eu deixei de falar o que eu tinha que falar e tal? Mas aí depois você vai tirando isso, assim, do coração, cara, vai ficando mais leve, né, e as coisas vão ficando... Eu queria agradecer a doutora Márcia. É isso aí. Ao Leandro Clemente, porque eu voltei, cara, fiz terapia. Durante a pandemia, eu fiquei 2 anos parado, acabei tendo algumas crises, né, que eu não sabia que existia. Gente, façam terapia, pelo amor de Deus, gente. É importante, olha, se eu tivesse uma dica para dar para vocês hoje, é essa: façam terapia. Não é uma questão de vaidade, não. É assim, pensem necessidade. Assim, exato. Pensem fundamental. Como a comida que você come, a roupa que você veste, que é necessário, a terapia é necessária. Não veja como um gasto, veja como um investimento. Exato. Tá? Que isso Exatamente. É importante para você. Você tem que ter uma vida espiritual bem resolvida com Deus e principalmente você ter esse lado também, porque não adianta. As pessoas... hoje em dia, a gente paga terapia para conviver com pessoa que não faz terapia.
Entendeu? Então é mais ou menos isso que o mundo virou. Eu pago terapia É. pro meu terapeuta pagar terapia pra falar mal de mim. Não, mas eu fiz uma hipnoterapia Aí com o eu não- Leandro Clemente. Essa eu não faço que eu tenho medo. Cara, faça. Porque eu tinha, assim... Eu tenho medo de acordar, dar umas voadoras. Nada. E assim, eu posso garantir, agora eu vou entrar no lado sentimental mesmo da minha vida e não tem problema nenhum de falar isso pra vocês. Né? Eu tive uma família um pouco desestruturada. Né? Minha mãe teve problema com alcoolismo e o meu irmão também tem esquizofrenia, também teve problema com dependência química. E hoje ele vive numa clínica, né? Até por conta da esquizofrenia. Minha mãe já não tá mais entre a gente aqui, né? E meu pai foi sempre o salvador da pátria, né, cara? O cara que sempre correu atrás disso aí. Então chegou uma época na minha vida que isso acabou pesando muito na minha vida, na minha cabeça, na minha mente. Então eu acabei recorrendo a coisas que hoje, graças a Deus, eu tô me libertando, né? De alguns comportamentos, algumas coisas que a música traz também como facilidade. Então fica a dica aqui pra vocês também, gente. Encarem a música de maneira profissional, tá? Aos curiosos, né? Que vão fazer música só pra se divertir, entendam que uma hora a vida cobra. E quando cobrar, o bicho pega. E aí, terapia, hipnoterapia para poder voltar pro centro das coisas, né? Então, agradeço muito a minha família, né? Aos meus filhos, ao Matheus e a Isabela. A mãe dos meus filhos também, que suportou durante muito tempo, né? E o meu pai também, que segurou muito na minha mão. E há muitas pessoas, cara, que hoje, assim, me ajudam de alguma forma, que me escutam, né? Tem muita gente que segurou na minha mão aí num momento que eu tava muito precisando, né? O pessoal do Sambalada também, que eu já fiz isso, né? Um dia eu saí da terapia, fui lá, fiz uma reunião, pedi desculpa para todo mundo, porque a gente acaba atrapalhando o processo criativo, não só nosso, como de todo mundo ao nosso entorno, né? Então, hoje, assim, não tô 100% curado, mas eu acho que tô bem diferente do que eu tô. Inclusive, acho que essa minha decisão de sair do Sambalada passa por isso, né? Também, né? Desse peso emocional que eu tava carregando durante muito tempo, né? Essa pressão psicológica, não só dos meus amigos, da galera toda que tá aí, que me conhece, mas a minha autocobrança de falar assim, pô, por que não vai? O que tá acontecendo? A gente rala muito, a gente faz, a gente tenta e acaba aí, a gente nunca sabe o que é, né? Então, gente, se você sabe que tem alguma coisa dentro de você e que te impede de alguma coisa, que faz alguma coisa, faça terapia, estejam abertos a isso, que é uma mudança de vida, é uma outra realidade. É isso aí. Ô, Mike, vamos falar um pouquinho sobre processo autoral, porque a gente sabe que quando a gente fala, você inclusive está falando sobre isso, né? De talvez uma música, né? Faltar uma música para que o Sambalada pudesse realmente estourar. E aí no comecinho você estava falando sobre essas comparações também, desses grupos novos e tal. Na parte de composição, né? A gente sabe que hoje em dia, quando uma banda, quando um cantor, quando um grupo, eles compõem, faz um trabalho autoral, existe um respeito maior. A gente sabe que a estrada é mais difícil também, até para as pessoas conhecerem a música, se adaptarem ao som. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que funciona em relação às composições, né? E como que você vê agora, né? Até você saindo dessa nova... você entrando nessa nova fase, se você está compondo coisas novas, tem muita coisa boa que vem por aí, coisas que você escreveu, que você nunca cantou, que você agora vai cantar. Conta um pouquinho disso pra gente. Ó, eu preciso muito desmistificar uma coisa na internet. Isso aqui é um corte polêmico. Alô, Clínio. Alô, você. Isso aqui é muito polêmico. Pode postar na internet aí, que não tem problema. Bom, a questão das composições, cara, elas não são relativas. Elas são muito dinâmicas, assim, muito, muito diretas. Então, se você tem uma canção que você acredita muito e você grava e você estoura com ela, sozinho, a tendência é você continuar compondo, e como você já é um cantor conhecido, tudo que você canta já é mais aceito pelo público. Então, tem essa vertente, né? E, obviamente, que as suas canções, dificilmente você vai passar para outros cantores. Pode ser que uma canção ou outra que você não gostou muito, você passe para outros cantores.
Agora existe o compositor que não canta, o compositor que só compõe e repassa para para os intérpretes, né? E assim como cantores que não compõem, que no meu caso também, não sou muito criativo para compor. E só que esses caras... Não, calma, eu vou chegar lá. Não, o Bruno já tá dando uma risada aqui. Ele tá, porque ele sabe do que eu vou falar agora e vai ser polêmico. E aí, o que acontece? Eu sou intérprete. Então, os compositores, é óbvio, cara, que você é compositor. Você vai querer entregar a música pro Belo, pro Thiaguinho, pro Sorriso Maroto, para que eles gravem a sua música, porque eles já têm um trabalho muito mais expansivo no Brasil. Então, como é que faz quem tá começando? E o grupo que tá começando hoje? Tá, e eu que tô começando agora solo, como é que eu faço? E aí eu chego nos compositores, e eu não vou citar nomes aqui, mas eu falei com 60% dos compositores de nome do pagode no Brasil. Conversei com vários. De nome mesmo. Cara que compõe pro Sorriso, pro Belo, pra todo mundo, cara. Aí eu vou mandar. Eu te mando a música aí. Ele manda as 10 que ele gravou e não mandou pra ninguém. As boas, ele vai entregar na mão do Péricles, do Belo, do Thiaguinho, dos caras. Gente, tá tudo certo. Tá tudo bem, mas o que eu vou fazer? Quem tá começando aí? Responde aí, gente. O que vocês vão fazer? O que você faria? Você precisa buscar um caminho, você precisa ter uma alternativa. Você vai buscar compositores que não tenham uma música ainda estourada com grandes artistas, que não tem tanta expressão. Você acha coisas boas? Sim. E foi esse um dos casos do Sambalada. Nós gravamos um disco lá, Sambalada em casa, que é muito bacana. Eu sou apaixonado nas músicas lá. Só que, cara, uma grande dificuldade de pegar uma música de um compositor do meio do pagode, uma música de expressão, um hit, por exemplo. E o hit, gente, você paga por ele. Não é gratuito, não. Você paga a liberação, que é 1/3 do valor de uma exclusividade. A exclusividade é caro, porque o artista paga aquela exclusividade, é só ele que vai gravar e ele vai trabalhar essa música durante 10 anos. Porque quando a música é boa, o cara acredita na música, ele vai lá e paga 50, 200 mil. Já ouvi casos aí de artistas famosos aí de pagar 500 mil reais numa música. Mas a música também ser um hit. Sim, sim. Né? Então, no nosso caso, nós tivemos bons compositores, como o Theo, do Theo e Luan, que compõe músicas junto com o Gustavo Mioto, que compõe pro Henrique e Juliano, um monte de gente. Você deu uma música pra nós pagamos a liberação dela. Música maravilhosa, mas não caiu no gosto popular. Então, nós fizemos a nossa parte. Né? E aí, eu falo assim, cara, pra quem tá começando, o que você pode fazer? Qual que é a alternativa que você tem hoje? Que nem eu sou um cara que sou um pouco travado pra composição. Inteligência artificial. Aí eu vejo nos podcasts aí todo mundo falar sobre inteligência artificial. Ah, mas não é o compositor de verdade. Mas não é não sei o quê. Eu entendo. E tá certo, realmente. É 50%. Porque você gera a ideia. Você gera ideia, você fala, eu quero falar de amor aqui, ela me deixou e foi embora. Então a inteligência artificial vai te dar uma letra lá. Você aproveita se você quiser, e você vai lá e complementa ela e tá tudo bem. Você vai usar, por quê? Porque é um meio que você tem. Quer dizer, quando os caras se juntam numa gig de composição, se juntam em 10 lá, Faz mesmo. eles não estão fazendo sozinhos, eles estão fazendo numa gig de 15 pessoas. Eles chamam de camp agora. Sim. Vão 10 pessoas para uma chácara, ficam o final de semana inteiro fazendo várias composições. Quer dizer, você não pode usar inteligência artificial para fazer uma canção. Aí você liga pro um compositor, o cara te manda a música que tá lá guardadinha. Então, é polêmico, eu sei. Eu passei a utilizar. Eu passei a ter ideias, montar toda uma história, porque eu não consigo transmitir uma história curta para dentro de uma melodia. Eu não consigo. Então, sim, eu tenho humildade para falar isso. Mas eu tenho humildade suficiente também para falar que eu coloco lá no ChatGPT e ele me ajuda a fazer uma letra. Eu vou lapidando, vou tirando o que eu acho que não serve para mim e vou fazendo. E hoje eu já consigo escrever uma música sozinho. Por quê? Porque eu treinei com a inteligência artificial. Então ela me deu várias vertentes e palavras e nuances que hoje eu já estou conseguindo fazer sozinho. Ou seja, para mim foi importante. Aí sobre o Suno, que é uma plataforma que você faz uma pré-produção de uma música. O Suno ele não te entrega a música 100%, porque dentro da mesma canção de 3 minutos, ele entrega várias variantes para você ter muitas nuances da música. Te entrega batidas diferentes numa mesma música. Então é óbvio que não dá para utilizar. Mas tem gente que tá utilizando. E qual que é o problema, gente?
Qual que é o BO? Aí eu ouvi um produtor renomado, de muito, muito sucesso. O cara gravou com um grupo, trabalhou com um grupo, tem música estourada no Brasil inteiro, o cara trabalhou com um grupo famoso. E o cara fala isso, não é compositor. Eu também acho que não é compositor. Eu também acho que a gente está utilizando uma ferramenta que tá ali auxiliando a gente, né? Mas e aí? E você? O que você está fazendo para ajudar os grupos que estão começando? A galera nova, tá todo mundo regravando. Beleza, o que tem de novo aí pra nós, então? Dá uma moral pra gente, pra quem tá começando. Dá moral pro grupo que tá trabalhando pra caramba, os caras estão ralando, fazendo pagode por conta, os caras estão fazendo por portaria, os caras estão ralando, aí liga pro produtor ou liga pro compositor, não tô compondo. O cara, acabou de entregar a música pro artista, você liga pro cara com o maior carinho, maior humildade, você é uma referência pra mim, a gente tá com um trabalho novo aqui, o produtor tal vai produzir a gente, até um produtor famoso, os caras não cedem. E aí, é legal em podcast falar, quem mexe com som, quem mexe com inteligência artificial, não presta. Beleza, mas o que você tá fazendo pra ajudar quem tá começando? Né? E aí reclama de quem tá fazendo regravações. Por quê? Porque o mercado tá desse jeito, cara. As músicas boas vão para os artistas top, tá tudo certo, não tem problema. Mas quem tá começando, como é que a gente vai fazer? Você precisa começar. Sim. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa trabalhar. Você precisa achar o teu jeito. Tem um monte de gente que fala assim, tem um monte de grupo que se prostitui, toca por R$500. Cara, os caras precisam começar, moço. Os caras precisam mostrar o trabalho. Que jeito que você... É o teu produto. Que jeito que você tá apresentando o seu produto? O que você tá fazendo pelo seu produto final? Tá tratando como profissional ou você tá tratando como um curioso? Aí tem a diferença. Então, eu acredito assim, quando você tem dinheiro, você vai comer num restaurante bom. Quando você tem pouco dinheiro, você come um salgado ali na padaria, você vai fazer tal coisa. Você vai de acordo com o que você tem. Eu tenho certeza que todo mundo que tá me ouvindo agora, quando tem dinheiro, vocês procuram os melhores lugares para frequentar. Então, assim... taxar quem utiliza inteligência artificial não profissional, não alguma profissional, coisa assim. é só deixar bem claro o preconceito que ainda vive dentro do pagode, porque é só o jeito deles que é legal de fazer. Só eles que sabem fazer, só as músicas deles que são boas, as nossas não são, você é do interior, você não sabe fazer, aqui na capital é de tal jeito. Então, gente, vamos desmistificar isso aí, vamos tratar isso com carinho, né? E para que a inteligência artificial não tome o lugar dos compositores de fato, ajuda quem tá começando. Não custa nada. Não custa nada, cara. Você dá um hit para um grupo que tá começando, o cara vai estourar a tua música. E se não estourar, passa para um artista famoso grande. Já aconteceu isso, ó. Vou citar aqui um exemplo aqui. Um artista lá de São Paulo, um grupo, grava uma música, aí vem, os caras trabalham a música não acontece, aí vem um grupo famoso, pega a mesma música com uma liberação do compositor, grava a música e estoura a música no Brasil inteiro. E tá tudo bem, gente, os caras estão trabalhando, o compositor acredita na música, o grupo que gravou antes não estourou, mas o outro estourou. Tá tudo certo também. Mas precisa desmistificar isso aí, né? O samba a gente ainda sofre um pouco de preconceito dentro do samba por causa dessas coisas. Quem quer inovar, trazer um instrumento diferente, acaba sendo taxado também de idiota. Então, assim, gente, o samba, ele, cara, é tão abrangente, a base dele é tão sólida que você consegue ter vários braços aí para fazer tanta coisa legal dentro do samba, gente. Vamos pensar um pouquinho além aí, o samba precisa se manter vivo, respirando sempre, não é? E cada um faz o seu jeito, tá tudo bem. Aquilo que eu volto a falar, gente, não existe melhor nem pior. Existe afinidade. Você tem afinidade comigo, curte meu trabalho lá, segue, dá uma moral. Não tem afinidade? Não precisa seguir, não precisa ir lá esculachar, não precisa falar que o grupo do fulano é ruim, o seu grupo é melhor. Não, gente, calma aí. O sol nasceu para todo mundo, né? Exato, é só uma É afinidade. isso aí.
Ô, Mike, ó, são 10h07, eu sei que você tem compromisso daqui a pouco também. Eu tenho. Né? Então vamos dar uma acelerada aqui pra galera. Um bate-papo muito bacana hoje, a galera que tá acompanhando ao vivo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e também seguir o Mike aí pelas redes sociais, tá? Rapidinho aqui, falar da St. James Barbershop, nossa grande parceira também. Interessências, show de bola junto com a gente, o Denelson, o Maurício, toda a galera. Loja mais perfumada da cidade. Go Hit, nossa academia. A gente tá treinando lá na Go Hit pra você entrar em forma também, ou pra você que quer fazer uma arte marcial, entre em contato com a Go Hit. Márcio Óculos, já tá com com a sua receita, passou pelo oftalmologista? Então nada melhor do que você ter um óculos de qualidade, né, uma armação bacana e também as melhores lentes com o Márcio Óculos. Agradecer a Azevedo Contabilidade com a gente por aqui também, um grande abraço ao nosso querido Chocolate, o Maurício, toda a galera da Azevedo por aqui. Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete, sempre junto com a gente. Juarez, aquele abraço, obrigado aí pela parceria de sempre. Agradecer a Prime LED, os melhores LEDs da cidade, você sabe, tem nas melhores localizações, você vai encontrar a Prime LED por aqui. Um abraço também ao Petrus Premium, aquele relógio bacana que você sempre sonhou em ter, o Petrus tem para você. Rogério Simão, arte finalista, Tricolor Informática, um abraço também a toda a galera da Tricolor, nosso grande parceiro, e a FEX Engenharia. A gente vai soltar um episódio, né? Já tá no ar, inclusive, o episódio com a FEX na última sexta-feira, para você conhecer. Cara, vem aí o Áureo Wellness, que é sensacional, o seu novo lugar aí para você morar. Rapidamente aqui, o Mike, até pra gente fechar por conta do seu compromisso, eu queria que você falasse rapidamente sobre a importância das redes sociais, inclusive, né, para quem realmente está num grupo pequeno, para quem está no interior, através de uma live que você fez, Sacomani depois como se diz assim, conheceu o seu trabalho. E hoje em dia você acompanhou também essa transformação, né, em relação a essa evolução das redes sociais. E a gente vê que é presente, seja no evento que você faz, na música que você grava, no som que você... principalmente com quem admira o seu trabalho, com os seus fãs também. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte das redes sociais, da importância da internet. Bom, o uso das redes sociais, bom, eu particularmente sou uma negação, né? É porque, assim, a gente consome o dia inteiro, vê muita coisa, e a gente sabe que a internet é uma terra de ninguém e um mundo de ilusões, né? Então, eu procuro passar para as pessoas a minha verdade, né? Posto coisas engraçadas às vezes eu posto alguma coisa minha, mas estou sempre postando mais sobre o meu trabalho, né? A minha verdade. Então, eu acho que usado de forma correta, ali, com moderação ali, sem as pessoas saírem da sua essência, eu acho que é super válido, né? E é ali, cara, que você de fato vai ter ali a aprovação do seu público, né? Fazer um bom trabalho, uma constância ali de internet, as pessoas sempre vão tá consumindo ali, né, o que você faz, né? Então eu penso que, assim, cara, é de suma importância. A gente vê vários artistas aí que estouraram através da internet, né? E essa onda de pagode agora que a gente tá vivendo, esses novos grupos, esses novos cantores, essa galera, estão vivendo exclusivamente na internet, né? Tava falando com o Clínio antes, aqui sobre a importância disso, né? Sobre o que a galera tem feito aí no YouTube, no Instagram, no TikTok, né? Inclusive, hoje eu falei com o Socrinha. Alô, Socrinha, meu empresário, queria mandar um abraço para ele, da Barão Produções e Eventos, né? A gente estava conversando sobre isso e essa tomada. Então, gente, hoje é o pontapé inicial da minha carreira. Então, queria agradecer, cara, você, assim, por abrir as portas do seu trabalho para que eu pudesse falar um pouquinho, divulgar um pouco do meu trabalho. Então, hoje eu tô dando início à minha carreira solo. Queria agradecer ao Bruno, também o Bruno Lopes. Gente, para quem quiser gravar guias, fazer produção do seu disco, cara, procura esse menino aqui, inteligentíssimo, um cara super prestativo, um cara do bem e que toca muito, né? Então, assim, Bruno Lopes para vocês, tá? Não deixem de acompanhar ele também nas redes sociais. E que faz parte de um grupo também que fica, como se diz assim, ainda respira o samba e o pagode. São maravilhosos, assim, né? São raiz mesmo, assim, são aqueles meninos do sambão. Só queria avisar que eu acho que vai sair, hein? Vai ver, ó, vem comigo. Pessoal Brincadeira, gente. Pessoal do Samba dos Pretos, mandar um abraço. A gente vai fazer o Samba dos Gordos, logo. A gente vai poder organizar. Vai lá tá aqui, ó, o arroba, ó, Bruno Lopes, tá? Você vai aqui, o Bruno Lopes já tá junto com a gente aqui. Bruno Lopes SDP,
beleza? Eu- E Samba dos Pretos. Eu posso agradecer algumas pessoas rapidinho? Pode. Antes, porém, entretanto, contudo, é só mandar aqui, ó. O Bruce Lima tá mandando aqui pra gente, ó. Já acompanhei artistas e já toquei uma vez contigo. A única diferença deles pra você é a estrutura disponível, né? A tal da lágrima na voz você tem de sobra, ó. É meu guitarra. Show de esse bola. cara aí é o Bruce. O Bruce Ó. é meu guitarra. Ô, Bruce, eu tô te esperando, hein? Antes da gente fazer o nosso bate-pronto aqui, então, e você cantar a saideira, mande abraços aí pra quem você quiser, fica à vontade. Cara, eu queria agradecer, assim, algumas pessoas que fizeram parte desse processo aí, não só a galera do Grupo Sambalada, Lô Cacá, Lô Velo, Lô John, Marquinhos Santana, cara, Luz, o Socrinha, né? Agradecer toda a minha família. Então, pode ficar à vontade, meu irmão. É uma nova fase, é um novo projeto, um novo caminho, né? E a gente sabe o quanto que você tem uma história na música. A gente sabe que às vezes essas decisões difíceis, né? Elas precisam acontecer para que a gente, não só eu não gosto dessa bobeira de falar que sai de zona de conforto, não, porque na vida que eu tô não tem conforto nenhum. A correria que nós estamos aqui no dia a dia. Ninguém sabe, A né? pessoa fala assim, ó, você tem que sair da vida. Que conforto que nós tem, né? Mas é isso, é dar aquele pontapé especial e aquela história, cara. Você coloca o passo e Deus coloca o chão para que você possa trilhar agora o seu caminho também. Tem a banda, né, que tá junto com você e também essa carreira solo. Eu queria agradecer, cara, aos meus filhos, né? A Elis. Agradecer ao Kim, meu amigo, cara, um amigo que eu ganhei, assim, na vida, assim, meu irmão, que, pô, cara, o cara segurou na minha mão, velho. E, assim, então, assim, gente, a todas as pessoas que eu não falei o nome aqui, quero que vocês sintam um forte abraço. A minha emoção, porque não é fácil e a gente tá nessa mudança aí essa virada de chave aí para que eu consiga realizar meus sonhos, cara. E tem muita gente mesmo, que eu acho que eu vou esquecer de um monte de gente aqui se eu ficar falando. Então, obrigado. E deixa eu cantar, que é melhor eu cantando que chorando. Ó, lembrando então, a partir de agora, redes sociais aí para você contratar o Mike, vem projeto novo por aí, vai ter música, vai ter produção, logo a gente vai poder ver esse show já pronto aí pelos palcos. A galera que quiser então já pode entrar em contato, Mike. Inclusive, eu pedi para você, se você puder, pelo amor de Deus, Jesus Cristo, mexe nesse Instagram seu. Vamos trocar aquele, ó, Mike _ Costa com 2T, oficial. Não, vamos fazer Mike só, vamos tentar procurar um 2. Atenção, Deixa eu me explicar. pessoal da Oreb aí, vamos ajudar aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu me explicar. Pode. A partir de agora, vai ter uma empresa que vai cuidar, vai Aí, gerenciar as redes muito sociais, bem. tá? Então eu já vou fazer. Deus é maravilhoso. Já tem um outro Instagram que será o pessoal, tá? Então, assim, eu fiz a numerologia do meu nome, por isso que eu mudei lá, então vai ficar só Mike com Y, tá? E queria agradecer ao Socrinha por isso, né? Meu empresário. Então, assim, tudo vai mudar. E a partir de setembro, né? Acho que vem aí um pagode com o meu nome, né? Uma festa com o meu nome. E onde eu vou dar o pontapé inicial aí na minha carreira. Vai Talvez em chamar a setembro. gente pra ir? Cara, eu acho que se você não tiver, eu sou um moleque, eu sou Não, uma criança. eu vou apresentar o palco. Eu vou subir faço com o questão. microfone e vou apresentar. Pô, cara, Pra mim vai ser uma honra isso aí. eu faço questão disso. Você sabe que eu tô iniciando a minha carreira hoje aqui com você. Pô, E, cara, isso é de suma importância pra mim, pro Sambalada, pra todo mundo que... Cara, é um grupo de pagode tocando uma rádio que só toca rock, cara. Pois só é, você pra tá levar louco. a gente lá. não é? Então, assim, obrigado, fundo do coração. Tamo Então, junto. @Mike com Y aí, tá? _ Costa com 2T's. Pra galera acompanhar agora, mas depois vai mudar. É um Instagram longo, mas depois vai mudar, tá? Pra você. Ó, o Mike, ele tem compromisso hoje, daqui a pouquinho vai estar tocando também aí pra galera. Agradecer a você que acompanhou com a gente aqui esse episódio, muito obrigado você que acompanhou ao vivo, pra você que vai maratonar durante a semana e vai conferir os cortes já a partir de amanhã. Obrigado pela sua audiência. Cara, que Deus possa pavimentar essa nova estrada da sua vida com muito sucesso, sabedoria, muita saúde, né, para que você possa conquistar aí todos os seus sonhos. A gente não conseguiu fazer nem 30% das perguntas que eu tinha para ele, por isso logo a gente vai fazer uma parte 2 aqui, a hora que o show estiver pronto, a hora que tiver tudo organizado, faço questão de você voltar aqui para a gente poder fazer o lançamento oficial mesmo. E, cara, obrigado de coração, tamo junto sempre. Cara, eu te agradeço. Feliz demais estar aqui. Agradecer ao Clínio, a Maria. Obrigado pelo carinho. Alô, Bruno Lopes. Tamo junto sempre, cara. É nóis, cara. Obrigado por você estar aqui hoje. Tá? Vamos com a saideira aqui. Vamos fazer Perfume do Belo? Ó, Você lembra isso aí? Não. Vamos fazer. Eu sei que eles vão pedir.
Doce Encontro. Doce Encontro. Nossa. É? Era o meu sonho ouvir essa música no podcast. Um beijo ficou na lembrança, deixando o desejo. Nem sei o que dizer. E agora perdi a cabeça. A hora não passa. Em todos os lugares só vejo você. Quem sabe um dia o inesperado me traz esse prazer de te ver de novo. Andei a noite alucinado, tentando te esquecer, mas deu tudo errado. Correr atrás não é demais. Se por você eu hoje liguei o rádio, escutei a nossa canção outra vez. Eu quase chorei, na hora lembrei o que por você já passei. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Família Filmix. Até a próxima segunda-feira. Valeu, Brunão. Obrigado de coração. Ó, não esqueça, hein? Siga, ative também aqui o nosso sininho. Já aproveita para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, rapar. Até semana que vem. Tchau, tchau.